Olá, pessoal! Quem não se lembra de uma mobilização de mais de 200 policiais que apareceu na televisão do mundo inteiro? Uma busca atrás de uma pessoa chamada Lázaro. Lázaro assassinou uma família inteira na Ceilândia, a família Vidal, e esta semana faz um ano que ele foi capturado. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, o Tenente Coronel Edson, que foi responsável por comandar a equipe que capturou o Lázaro. E ele também lançou um livro contando como foram os dias nessa busca por Lázaro em uma mata fechada, com frio, fome e muitos desafios. E também estou aqui com mais outro convidado especial que vai estar também aqui comentando esse podcast tão especial, que é o Odir. Então, sejam bem-vindos. Deixar o coronel falar primeiro, né? Comando, né? Com a devida permissão, né? Muito obrigado, Renato, pelo convite, né? É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, aqui de Brasília novamente, né? Nós estivemos aqui no podcast do Fala Glauber. Esse podcast deu uma repercussão muito grande em nível nacional. E até mandar um abraço pro Glauber aí, que virou nosso amigo. Cumprimentar nosso amigo Odir aqui, que nós quase tivemos um confronto, né, na chegada, mas deu tudo certo no final. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, para a gente compartilhar um pouquinho, né, daquilo que foi vivenciado pelas equipes, da polícia como um todo, né? Quando eu falo polícia, eu estendo a nível nacional, né? Porque eram polícias do país inteiro que estavam envolvidos ali naquela operação, numa operação em conjunto, numa operação integrada. Renata, foi bom barato, porque a Miúcha, né, a sua secretária, a sua número 1, me mandou mensagem que eles estavam perdidos. E aí, pô, eu fiquei procurando, eu vi um carro ali na frente, falei, não, esse cara aqui não tem cara de ser o coronel, não. Eu conheço o coronel, já assisti vários vídeos do coronel. Rapaz, quando eu olho pra frente, eu já vi os caras desconfiados do meu nome. É, coronel! Cara, os caras são operacional, maluco. Eu vi como é que os caras ficaram escamados. Você é louco, compadre. Eu, coronel, já. Sou da igreja. Já confessou logo que era da igreja, falou que eu tinha medalha de São Bento. Eu falei, me conhece mesmo. Me conhece, já falei da tatuagem de São Bento, né? Já vamos dizer assim. Ficou. Esse negócio de São Bento, desculpa, Renata, tá? Só para um comentário. Engraçado que, se vê ele contando as histórias, né? A primeira coisa que eu lembrei do Coronel Edson foi da medalha de São Bento. Foi. É isso. É com você agora que você é apresentadora. Bom, Coronel, foram mais de 20 dias de busca pelo Lázaro e até hoje essa situação deixou marcas em Brasília, muitas lágrimas, né, também no entorno do Distrito Federal, e ainda alguns moradores não se sentem seguros, né? Eu ouvi um depoimento do irmão da mulher que foi assassinada falando que ele ainda espera por justiça. Então, um caso muito triste. E ainda bem que tem profissionais, né, policiais que têm como propósito realmente a profissão e foram ao encontro do perigo para proteger nossa sociedade. E esse caso, ele externou a importância da união do governo do Distrito Federal, de Goiás, né? E eu queria te ouvir, porque foram policiais de ambos os estados. Eu queria aproveitar também e parabenizar o Coronel Naime, que esteve nessa operação, comandando a equipe aqui do Distrito Federal, uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, também já esteve com a gente aqui no podcast. E eu queria te ouvir a sua opinião sobre a importância das políticas públicas do Distrito Federal e de Goiás, sobretudo ligadas ali ao entorno, estarem, né, com um constante diálogo, estarem tendo essa harmonia. Vamos começar pelo começo, né? A operação ela se deu devido à ocorrência aí com a família Vidal, né? E já de imediato o secretário de Segurança Pública, quando soube, né, o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, soube da situação, já se deu aquele alerta inicial, né, com relação às forças policiais, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, e de pronto já colocou à disposição do governo do DF, né, para que nós pudéssemos estarmos operando, né, para que nós chegássemos a um resultado na captura desse marginal. E
logo no início houve a conversação entre o secretário de Segurança do DF, juntamente com o secretário de Segurança de Goiás, e a partir de então iniciou-se a operação, né? E essa operação ela se inicia não somente com essas duas forças, né? Cabe salientar que quando eu falo forças do país inteiro, porque ali foi mobilizada a força realmente policial da nossa nação. Então nós tínhamos ali envolvidas naquela operação Polícia Rodoviária Federal, né, cobrindo todas as rodovias, né? Nós tínhamos Polícia Federal, inclusive com um time tático, que é o COT, mandar um abraço para esse pessoal que operou ali todos os dias. Um batalhão de operações especiais, tanto do DF quanto de Goiás, né? Polícia Civil de Goiás e do DF. Nós tínhamos equipamentos de última geração, né? Que tanto da Polícia Federal que foi nos emprestado, tanto do Rio de Janeiro, para que nós pudéssemos, ali na região onde o Lázaro estava, era uma região que depois nós fizemos um estudo naquela região, ele estava em um local equivalente a 100 mil campos de futebol. Então, qualquer lugar ele poderia estar, né? E nós deveríamos fazer ali a contenção daquele perímetro para ir reduzindo as chances dele sair daquele local, né? Porque a intenção da polícia era prendê-lo. Porém, desde o início ele demonstrou que ele não iria se entregar, né? Ele, por vários momentos, né, ele teve ali a oportunidade de se entregar, tanto é que ele participa de vários confrontos, né, até o confronto final, que foi no dia 28, né, hoje completa um ano, né, do confronto com Lázaro Barbosa. E quando você fala em políticas públicas, meio que eu já servi a Marinha aqui em 2001, né? Então morei em Brasília uma época e isso já era se falado lá atrás, né? Que as cidades do entorno era meio que uma cidade dormitório, né? Que a população mesmo ela trabalhava em Brasília e voltava somente para dormir no entorno. E queira ou não queira ainda é uma realidade, né? E isso reflete diretamente nas políticas públicas e deve sim haver uma conversação entre o governo do estado de Goiás e o governo do DF nesse sentido, porque queira ou não queira, como o profissional ele está aqui, né, enganjado aqui dentro de Brasília, acaba que o entorno de Brasília fica um tanto quanto prejudicado com relação aos impostos, né, que são recolhidos, as pessoas que vêm trabalhar aqui mesmo gastam esses valores que eles recebem daqui, né, do trabalho aqui. Então deve ser algo que deve ser conversado, porque acredito que a força integrada da polícia, né, foi uma demonstração até para os políticos que é possível fazer um trabalho bom, né, trabalhando em conjunto. E ali foi uma demonstração de força que nós demos e muitos criticaram, né, a atuação da polícia, questionando a quantidade de tempo da operação, questionando quantidade de pessoas empregadas na operação, mas ali tem toda uma logística e tem os seus porquês, né? Uhum. E aí, para não ir atropelando as perguntas que vão ser feitas... Eu até falei... Renata, você que comanda aí, ó. Você vai comandando isso, não vou falando. Eu vou pegar um gancho aí do que ele falou dessa questão das críticas, né? Que muitas pessoas, os homens, as mulheres, a maioria, né, tenta se proteger do perigo. Sim. E a polícia, eu li isso no seu livro, e é um fato, é verdade, é forte. E a polícia, ela vai ao encontro do perigo, né? E é preciso realmente um propósito, é preciso coragem. E, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas criticaram, sim, durante a operação, depois da operação, né, exatamente o tempo. E pessoas que estavam dentro do conforto do seu lar, em segurança, criticaram. E isso é muito triste, porque a gente viu o resultado. E lendo o seu livro, é muito claro o trabalho que foi. Como vocês passaram grandes desafios mesmo, de fome, de frio, naquela mata fechada, nessa época do ano que é muito frio. Aquela sensação de 0 graus que você fala, armadilhas. Né? Então eu queria... que você falasse sobre o que você sentiu, como é que você sentiu com essas críticas. Primeiro, quando iniciou a operação, eu não entro na operação imediatamente, né? Eu estava na função de chefe de segurança do governador Ronaldo Caiado e vinculado a uma outra secretaria. Eu não tinha nenhum porquê de estar na operação funcionalmente falando, né? Não tinha nenhuma obrigação funcional.
Porém, eu sou advindo de várias tropas especializadas. Eu tive a minha trajetória na instituição somente em tropas especializadas. Então, trabalhei no batalhão de choque, batalhão de operações especiais, comando de operações de divisa, sou piloto policial do GRAER, né? Trabalhei no GRAER, Rotan, né? Então, nós temos aí um know-how na área, uma expertise muito grande na área operacional. E, por ter essa expertise, nós já participamos de várias ocorrências, né? Envolvendo vários tipos de marginais. A exemplo de ladrão de banco. Eu costumo dizer que o Lázaro não é o ladrão mais brabo que a gente já trombou, né? Ele é o ladrão mais famoso e satanista. Mas a gente já teve, assim, em várias ocorrências, né, de vulto. E naquele momento a população, as pessoas que me conheciam estavam me cobrando, né? Todo mundo mandava mensagem: por que você não está lá ombreando com seus irmãos nessa operação, tendo em vista que você já teve êxito em tanta ocorrência e tal. E aquilo foi me incomodando. Aquilo foi me incomodando. E a população em si, que todas as vezes que eu sentava para assistir alguma coisa na TV, eu estava vendo que a população da nossa nação estava sendo manipulada por algumas pessoas ali de forma, vamos dizer assim, tendenciosas, né, com o intuito apenas de audiência, né, porque tinha jornalistas ali que utilizavam o fato do policial estar levando uma marmita para um local para comer e pegava aquele saco e falava: ali tem algo do Lázaro, né, vamos acompanhar, Lázaro acaba de ser preso. E era tudo... Já não vou entrar nas outras nuances aí de perguntas, mas era tudo fake news, né? Então, não se tinha a verdade por trás do que estava sendo veiculado. Então, eu me recordo que no 7º dia, aí é onde eu conto, aí vai ter que ler o livro, né? Contagem regressiva, como se deu a minha ida para essa operação. No 9º dia, exatamente, eu vou para a operação, formo uma equipe ali de policiais, todos os policiais advindos do batalhão de Rotan, que trabalham comigo junto à segurança do governador Ronaldo Caiado. E o primeiro momento, quando nós sentamos, né, para falar sobre a operação, para discutir as estratégias que nós iríamos adotar nessa incursão, né, tendo em vista que já se estendia por 9 dias a operação, desde o dia da morte da família Vidal, era o primeiro ponto que eu elenquei, seria que nós não iríamos ouvir a voz que estava sendo ecoada de fora da mata. Então eu queria que nós iríamos produzir o som de dentro da mata. Então, a partir de nós mesmos, né, que estávamos chegando naquela operação naquele momento, nós iríamos produzir as informações a partir dali. Porque eu, como oficial, e já vivenciei várias ocorrências, eu percebi que muitas informações estavam sendo manipuladas. Né? É muito forte isso, porque... eu vou só fazer um comentário e você pergunta. Não, porque, rapaz, você tá brilhante, Renata. Não, porque isso que ele falou é muito forte, né? Eu sempre falo sobre isso, da manipulação, né? Infelizmente, a gente vive isso. Sim. E a melhor forma da gente conseguir solucionar é através da educação, da instrução. Você realmente tem que incentivar as pessoas a mergulharem nas informações, Sim. a entenderem de fato os contextos. Porque quando a imprensa quer, ela distorce, viraliza, né? E as pessoas vão seguindo aquele movimento de manada. E é muito triste isso. Porque muitas vezes o que está por trás é financeiro. Sim. Né? Então, a gente nunca sabe o interesse que está por trás de uma matéria sendo veiculada, né? Sendo viralizada, disseminada. E a melhor forma da gente conseguir saber da verdade é você se apropriando do conteúdo. Sim. E aí, eu achei muito legal quando você falou do ouvir a voz da mata, né? Que é o que a gente tem que fazer sempre. A gente tem que ouvir o nosso eu interior. A gente tem que pegar as nossas informações, as nossas conclusões e ter a nossa opinião. Que às vezes é mais verdade do que o da maioria. Né? E isso tem sido uma coisa na minha vida constante. Sim. Eu quero fazer um comentário em cima do que o Coronel falou. Eu, assim, sou fã do Coronel, de verdade. Pode ver que é um cara extremamente especializado. O cara ainda pilota, caramba! O cara entende de tudo, de busca da mata. O cara, e só tem 39 anos, é jovem. Aí. É uma pessoa jovem e extremamente qualificada. E essa questão do Lázaro, eu costumo dizer... Eu saio um pouco do lado da razão, Renata, porque eu vi uma questão, desde o começo, desde o primeiro dia que essa notícia pulou para nós jornalistas,
Eu não cobri porque eu não faço análise política, coronel. Mas é claro que a gente... Você não cobriu que você não faz análise. Você faz sua análise política ou você ficou com medo de. Não, mas eu já vi que nosso site foi cancelado, nós fomos cancelados porque teve um menino nosso, eu posso falar, o Marco Vicenzo, porque na TV ficou mostrando os rituais. Teve ritual mesmo ou era aquilo foi inventado? Não, ali foram identificados várias casas, né? Voltadas para essa cultura aí de magia negra, né? Não em totalidade, mas quando nós tivemos essa informação, né, que foi mapeado, nós chegamos à conclusão que aquela região é o Codó de Goiás, né? Desculpa. Sinceramente, um atrás do outro. Não, mas é sério. Não, me perdão, agora. É o Codó de Goiás, cara. Codó. Lá. Que agora lá evangelizou, né? Esse dia eu tive na Bahia. O pessoal falou que Essa risada dele é muito boa. Não, mas é. Aí, Então, mito ou verdade, verdade. Tinham realmente as práticas satânicas. Teve policial meu que entrou em casas lá, de ritual, de sangue para todo lado, e aquele cheiro de morte mesmo, porque eles abatiam animais, né? Então, e uma forma do Lázaro ele se manter, né, com o corpo fechado, né, que eles falam muito disso durante o período da caçada, que isso foi ganhando uma proporção muito grande. Tanto é que muitos evangélicos foram para montes, né, fazer oração, e naquele momento a percepção que se tinha a nível de nação é que realmente o bem estava perdendo, né? Eu, como conhecedor um pouquinho da Bíblia, eu sei que toda autoridade é constituída por Deus na Terra. Então, o senhor também viu uma questão espiritual nesse Eu não caso? somente vi, como vivenciei. Né? A guerra do bem contra o mal. Não somente eu, mas a gente tem relato de outros policiais também que tiveram a mesma compreensão. Né? Você precisa ter uma compreensão espiritual para você entender isso, né? Senão você passa sem perceber. Por 2 momentos, na operação, determinada autoridade lá do mundo espiritual lá me procurou falando que a entidade do Lázaro gostaria de falar comigo. Né? E eu recusei, né? Porque eu converso com Deus, né? Não preciso de intermediador. Né? Caraca, teve essas paradas, isso aí eu não vi sua Tem até uma questão mais forte que eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu sei que ele estava falando do livro, mas não tem como não fazer essa pergunta. Que eu li, Coronel, que você fala que a gente, nas nossas missões, a gente tem que estar atento à voz de Deus. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que Deus te entregou Lázaro em sonho, né? E eu queria que você contasse pra gente como que foi essa revelação. Tá querendo que eu revele o livro já. Mas vamos lá. Essa parte é bacana, vamos dizer um spoiler. Não, como é que fala? É um testemunho de fé. Sim. Na verdade é assim. Inclusive, essa semana mesmo eu estive na igreja. Pela primeira vez eu dei o testemunho desse sonho, né? Porque foi algo que realmente marca a minha trajetória dentro da instituição, né? Até porque eu já tive alguns momentos contato com o mundo espiritual dentro do meu trabalho em si, mas não tão claro qual foi dessa vez. Eu falo que a tomada de decisão se deu para ir para esse ambiente a partir do momento que eu tive o sonho, né? Porque até então eu não tive nenhuma outra maneira de me impulsionar, porque eu estava em uma outra função, que é uma função de grande responsabilidade, né? Que você cuida diretamente ali da segurança do governador, 150 homens, então é uma agenda pesada. E nesse sonho, né, por que isso me incomodou? Estava vendo que estava sendo veiculado, né, na TV, de certa forma a nossa polícia como um todo estava sendo exposta, estavam se colocando que deveria chamar o MacGyver, né, o Homem de Ferro, o Batman, para resolver o problema, porque a polícia não ia estar contra, você sabe. Eu sei. TikTok só rolava isso aí. E aquilo ali doía na gente, né? Que nós somos policiais, nós somos vocacionados. Desde 7 anos de idade, eu sonhei em ser policial. Né? Eu sonhei em ser soldado da polícia e trabalhar na Rotan, com 7 anos de idade. Tá no sangue. Isso é polícia raiz. Entendeu? Já tava lá atrás, já estava escrito. Então, e aquilo doía. Toda vez que falavam da polícia, eu falei, minha polícia não é assim, né? Polícia goiana é uma polícia respeitada, uma polícia... Eu já fiz curso, meu curso de piloto de helicóptero eu fiz em São Paulo.
quando eu cheguei lá, os caras de Goiás, eles falam assim, os caras do Goiás, eles até brincam com a gente, é baiano, não sei o quê. Aí, os caras respeitam muito a nossa polícia, né? Não, a polícia de vocês são foda, né? E agora, depois do lançamento do livro, a gente tem dado algumas palestras no nível de Brasil, é a mesma coisa. Fala, não, a polícia lá é foda. Então, aquilo foi mexendo comigo. Então, chegou um determinado momento que eu não dormia mais. Não conseguia dormir. E ficava o Lázaro em minha cabeça o tempo todinho. Lázaro, a operação e o sentimento, né, daquela família que ele ceifou a vida, né? Dos dois adolescentes ali, do pai e depois da mãe, após estuprá-la, aquilo doía em mim. E ele ainda estava em sequência delitiva, né? Ele ainda estava cometendo crimes, né? Ele não tinha parado. Logo na sequência, ele pega outra família, atira na cara de um policial, né? Então ele estava em sequência delitiva. Então, aí chegou um momento que eu me posicionei espiritualmente falando, né? Eu falei, Deus, se isso está me incomodando tanto, se eu não estou conseguindo dormir, tem um porquê nisso aí. E eu me recordo que eu ajoelhei aos pés da minha cama e fiz oração, um papo reto com Deus, igual eu sempre tive, né? Desde criança, a gente tem uns momentos que é só Deus mesmo, né? Para dar direção. E eu dormi, e essa noite eu dormi. Eu já tinha 2 noites sem dormir. Mesmo tomando remédio, eu não conseguia dormir. E aí, nessa noite eu dormi. Às 3 horas da manhã, exatamente, eu acordei. Às 3 horas da manhã eu acordo, assustado, suado. E o sonho que eu tive era que eu estava em um lugar ermo, né? Era uma área de mato, né? Tinha um mato, um local. E eu percebi um barraco, né? E quando eu percebi esse barraco, eu começava a caminhar em direção a ele. Quando eu começava a caminhar em direção a ele, eu vi um sentimento de morte, né? Eu senti literalmente a morte, né? Aproximando, coisa que eu nunca senti nem em ocorrência, trocando tiro com bandido, né? Naquele momento ali do sentimento de morte, eu sacava minha arma e encaminhava em direção à porta. O intuito era chutar a porta e cair para dentro, porque ali tinha uma ameaça. Antes mesmo de eu chutar a porta, a visão do sonho desfocava de mim e vinha para a tridimensão aqui. E nesse momento as paredes do barraco caíam. E no momento que as paredes caíam, eu visualizava desse local aqui na tridimensão, eu a porta do lado de fora com a arma na mão e o Lázaro do lado de dentro com a arma na mão. Eu de frente a ele, né? Separado apenas pela porta. E aí eu acordei assustado e suado. E nesse momento eu fiz mais uma oração, fiz uma promessa, né? Eu tinha feito uma promessa com Deus, que vence hoje, inclusive, essa promessa. E a decisão, né? Foi tomada ali naquele sonho. Eu falei, não, eu tenho que ir. E foi 2 dias para me organizar. Fui até o governador e pedi permissão para que eu fosse para o terreno, né? Com os policiais. De pronto o governador autorizou, nós fomos, entramos na operação no 9º dia, né, de operação. Foi o último dia que ele teve a herb, né, do celular, que ele havia pegado um celular e estava no Instagram com um Instagram falso, né, acompanhando as notícias. E a partir de então, eu pedi o apoio aéreo, nós fizemos 360 na localidade onde deu o raio daquela aérea, que é a estação rádio base do celular, e aí a gente fez a infiltração. E desde então foram 11 dias de caminhada dentro do mato atrás desse. Haja coragem, que ele pediu pra ele. Só um comentário, você vê que ele ficou, né? Olha só, é bom que aqui a gente pode falar da parada espiritual à vontade, com tranquilidade. Ele ficou 9 dias, entre aspas, sendo atormentado, né? Ficou, né? Não só assim, né? Entre os amigos, mas vai pra lá, rapaz, tu vai pra lá. E a gente foge, né? Não quero saber, não. Teve aí. Fala assim, É igual o Jonas, né? O Jonas tá fugindo do propósito dele. Exatamente. Foi pra barriga da baleia. Então, foi lá. Não adianta fugir. Não adianta fugir da Eu tô nossa. falando, isso aqui não tá sendo um só podcast. Eu acho isso aqui é bom que a gente sai do óbvio, né? Isso aqui, Renata, tá sendo um grande testemunho de fé. Eu nunca vi ele falando assim, não, nos outros podcasts, não. É contigo aí, Renata. Eu nunca falei do sonho, né? Aí eu fui perguntar, eu li o livro, Uma Guerra do Bem contra o Mal.
Você acredita que essa guerra também está presente hoje na política? Ah, com toda certeza, né? Quando você fala, eu até arrepio, porque eu sou espiritualizado. Sim, hoje nós estamos vivendo, acho que são um portal, né? Existe um portal onde vai ser decidido aí o futuro de uma nação, né? Pelo lado do bem ou do mal, não vou entrar em nuances políticas de direita ou de esquerda, mas que nós vamos atravessar esse portal nas eleições agora esse ano, né? Que vai ser um divisor de águas na nossa nação, né? Vai ser um divisor de águas do ponto de vista do bem e do mal. Ou nós vamos construir famílias ou nós vamos destruir famílias. E nós vamos entrar num período aí que eu acho que o Brasil, se partirmos para o lado do mal, eu acho que não iremos nos reconstruir jamais. Eu acho até que esse caso do Lázaro, ele nos deixa várias lições. Eu acho que é número um, eu sempre disse isso quando eu era jornalista policial lá no Paraná. Eu falava uma frase: a polícia é a malha protetora da sociedade. Você pega alguns exemplos, você pega, por exemplo, lá no Espírito Santo, quando teve greve da polícia. Ali se mostrou. Não venha querer falar em acabar com a polícia, não. Olha aí a bagunça aí. Você vê o coronel aqui, é um cara que eu acho que praticamente renuncia a vida toda dele a servir. O Com cara, certeza. cara, Os dias que eles ficaram lá sem conseguir falar com a família, sem sinal, sem dar um sinal de vida, né? Submetidos a essas condições em tantos desafios e sem saber se iriam sair vivos ou não, porque você nunca Não. sabe, né? Hein, Renato, tem uma observação, Sempre né? vai com um propósito, né? Um propósito que te leva. Segundo eu li, o Lázaro várias vezes estava observando ele de perto. Sim, sim. Ou eu estou equivocado? Não, sim, teve momentos que ele, no acampamento, né? Ele estava no ponto de observação, observando a minha equipe. Nas grotas, No né, momento que de fala. distância. Não, porque quando ele não estava em fuga, ele procurava pontos altos, né? Então lá tem muito morro, né? Árvores. Então, assim, não é uma vegetação de cerrado igual você, uma árvore aqui, outra ali, não. Era mata fechada, mata densa, né? E tinha além das grotas, né? Que também foi feito um estudo, né? Que é equivalente, é considerada as regiões de grotas maiores a nível de América Latina. Então o sujeito ele entrava no buraco que saía 3, 4 chácaras depois, né? Eu botei na internet para entender o que é uma grota. O que é uma grota? Parece um labirinto embaixo da terra. Mas você Você some. imagina, o cara tá ali, ele tava armado, né? Sim, com duas armas. Observando os policiais de perto, praticamente, cada distância, coronel. Não, inclusive ele fez um ritual de fechamento de corpo do nosso lado, né? Basicamente do nosso lado, a 100 metros. Eu estava numa reunião com minha equipe e nós estávamos ali nas últimas tratativas de como a gente iria operar no período noturno. E aí, na ocasião, eu escutei um barulho da galinha gritando, né? E O coração da galinha. não dei moral, né? Deve ser, sei lá, cachorro matando galinha. Só que aí eu terminei a pré-eleição e aí caiu a ficha. Falei, a gente tá no meio do mato aqui, não tem chácara aqui perto. Você tá errado. Galinha aqui. É comum galinha no ambiente de chácara, né? Nós não estávamos, nós estávamos fundados no mato. Aí eu falei, vamos checar, né? Nós caminhamos na direção para checar. Aí eu cheguei lá e já percebi a galinha morta. De início já vi a galinha morta. Eu peguei a galinha, normalmente eu aprendi desde pequeno, galinha você mata o pescoço, né? Rodando ela e tal. Eu pensei, mas isso aqui deve ser o quê? Um animal que matou essa galinha. Quando eu peguei a galinha, eu peguei no pescoço dela, que eu vi, ele tinha aberto, né? Não sei como é que chama isso aqui, não sei se é costa da galinha. E tinha tirado um órgão ali dentro, ali, né? Que depois eu fui saber que era o coração, né? Deus me livre. E logo na sequência que eu percebi isso, eu já achei um ratinho no mato, né? Que também ele tinha matado e tirado, aberto aqui, e tirado o coração. Aí como é que é esse ritual? Ele come o coração, né, dos animais e cruza o sangue. Caraca! Ele cruza o sangue. Caraca! Inclusive, assim, eu não aprofundei no estudo, mas, assim, foi relatado aí por alguns conhecedores desse tipo de magia e que era uma forma de se sustentar com o corpo fechado, né? Que ele tinha que matar animais e se ferir, né? Cruzar o sangue desses animais com o sangue dele. Nossa.
E Imagina o medo ainda, você ainda no meio disso tudo, uma sensação esquisita com essas práticas satânicas, no meio de uma floresta, no escuro. Ou seja, não, Tem que ter muito propósito. não foi uma. Assim, pelo que eu tô entendendo, né? O Coronel me corrige que ele é o cara aqui, não sou eu, sou leite com pera. Não, mas não foi uma busca tecnicamente a um bandido só. Parecendo assim uma de verdade. A gente não tá fantasiando que ele tá contando aqui é real. É uma guerra espiritual, Uma cara. guerra espiritual. porque muitas vezes a polícia fica muito presa à questão técnica, né? E lógico que nós agimos de forma técnica. Em nenhum momento nós passamos por cima dos protocolos. Só teve um momento que foi necessário, foi no confronto final, que nós tivemos que quebrar alguns protocolos para justamente antecipar a ação dele, que já vinha cometendo o modus operandi dele, que já vinha cometendo anteriormente. Mas fora essa situação, em nenhum momento a gente quebrou nenhum protocolo. Porém, nós sabíamos que nós estávamos lidando mais do que com um bandido simplesmente, né? Um exemplo. A operação, normalmente eu que já participei de várias ocorrências envolvendo ladrão de banco, né? Ladrão de banco, normalmente, quando ele vai estourar um caixa eletrônico, quando ele vai roubar um carro forte, ele vai com a ação, ele normalmente se dá errado na ação, na fuga, se ele bate o carro, cai pro mato, a gente costuma dizer lá em Goiás que na manhã seguinte ele tá botando a cara na pista e vai tentar a fuga, né? O Lázaro já era diferente, né? O habitat dele, o quintal da casa dele era o mato, né? Então ele sempre cometia pequenos delitos desde a adolescência e corria para o mato. E aí nós descobrimos, né, com o decorrer da operação, nós achamos um mateiro na região. Eu ia até falar sobre isso, que nesse momento eu vi muito claro Deus falando com você. Sim. E você teve humildade para ouvir. Sim, sim. O mateiro ele foi essencial, por quê? Por dois motivos. Ele tem a sabedoria do mato, né, da caça, ele era caçador também. Ele já tinha caçado com o Lázaro, conhecia o Lázaro, já tinha trabalhado com o Lázaro, conhecia os familiares, conhecia onde o Lázaro havia morado com o pai, na época que morou com o pai, conhecia tudo do Lázaro, né? Então eu falava assim, o engraçado foi quando eu cheguei até ele, né? Eu chego até ele e chamei ele para que nós fôssemos atrás do Lázaro. Ele vira para mim e falou assim, aí eu fui perguntar, ele falou assim, e eu vou pegar ele, né? Brincando assim, né, com ele para quebrar o clima, né? Ele falou assim, o senhor não vai pegar ele. Ninguém pega ele. Eu falei, como é que é? O senhor não vai pegar ele. Ele vai embora, ele vai fugir. Ninguém aqui consegue pegar ele. Não tem ninguém no mato igual ele. E aquilo, de certa forma, nós que somos policiais, somos forjados ali a ferro e fogo, né? É uma forma de nos motivar, né? Falei, então tá na hora de quebrar essa resistência, né? Mas até vou fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas nesse momento iam se fechar e ficar com raiva e não ouvir mais. Sim. Porque a gente vive um momento na sociedade que as pessoas estão com muita dificuldade em ouvir. Sim. Elas se apegam a uma opinião delas e entendem que é uma verdade absoluta. Eu não acredito em verdade absoluta. A gente está sempre aprendendo, mesmo quando a gente é especialista em um assunto. E aí, a continuação do que você vai contar foi um gesto de uma humildade muito grande. E um momento que Deus estava falando com você através do Jair, que é o nome dele, né? Jair, E você teve humildade para ouvir. Um abraço pro Jair. Aí continua, que eu te interrompi. Nessa operação, o que acontece? Quando a gente começou a bater o mato, né, fazer a operação dentro daquilo que a gente aprendeu na academia, que é o martelo e bigorna, que a gente lança uma equipe 3, 4 km na frente, monta um ponto de espera e espera ou a equipe que está vindo varrendo vai trombar ou a equipe que está parada vai trombar. Então, nós adotamos esse procedimento e adotamos o procedimento de varredura. Só que o procedimento de varredura nós estávamos fazendo ele no leito do rio, né? Porque a gente já tinha entrado já, de certa forma, viciado com as informações que a mídia estava passando, que o Lázaro é como se fosse um bicho da água, né? Que ele vivia no rio, né? Correndo pelo rio e era o que estava sendo veiculado. Sempre que ele corria era pelo rio. Realmente, quando ele estava abrindo fuga, ele procurava o rio, mas logo que ele se via na tranquilidade, ele ia para um lugar alto para ter um ponto de observação. Sempre foi assim. E aí, na ocasião, nós estávamos ali margeando o rio, fazendo ali a varredura no rio. Do nada, o
o mateiro, o Jair, falou assim, comandante, eu queria dar uma sugestão pro senhor, né? Falou do jeito dele lá, né? Na hora. Aí, na hora, eu me recordo que a gente tem a disciplina de ruídos também, né? E ele falou alto e incomodou, né? Eu pensei assim, se o Lázaro estiver aqui, vai vazar, né? Agora, abriu a boca, que normalmente a gente faz a varredura na calada, né? Pisa no mato devagarzinho, é quase que imperceptível ali. E aí ele começa a conversar, né? Ele falou, não, porque o senhor já caçou? Eu falei assim, que pergunta é essa, né? Falei assim, vou ter que responder, né? Falei, não, nunca cacei não, só cacei gente, né? Respondi pra ele, de forma abusada na hora. Só gente, só, não cacei animal não. Ele, pois é, comandante, você sabe como é que é feita uma caça? Eu falei, não. Não, quando você vai caçar, normalmente, quando você tá de cavalo, a cavalo, ou você tá a pé, você vem com os cachorros até a beira da mata, né? E quem infiltra na mata são os cachorros. E quando os cachorros encontram a caça, eles vão encantoar a caça e é o momento que o caçador entra na mata e neutraliza a caça, né? Aí caiu a ficha, né? Ele nem terminou de falar para mim. Eu falei assim, eu tô tendo comportamento de caça e o Lázaro de caçador, né? Que nesse momento ele tá em um ponto de observação e eu tô andando no rio. Devia estar olhando vocês ali embaixo, né? Devia. Lá em cima, né? Porque nesse momento eu tava embaixo. E aí você soube adaptar a estratégia a partir Aí mudei do que uma totalmente. pessoa simples alertou. Olha como é que era Deus falando com ele nesse momento também. Fazer um comentário em cima do que vocês dois estão falando. Eu sou comentarista hoje. Eu gostei desse posto de comentarista que eu não tenho responsabilidade nenhuma. O que aqui eu tava do lado de cá, da mídia, quando aconteceu aqui em Brasília, né? Foi ali no INCRA, não foi? Foi ali pelo INCRA, matou a família. Sim, sim. E eu falei, cara, que caso estranho. Não tinha repercutido na imprensa ainda. Tô falando aqui do lado o erro que a imprensa cometeu. A imprensa fez um mega personagem, botou romantizou esse cara. Romantizou esse cara de uma maneira que, na minha opinião, na minha concepção, atrapalhou muito o trabalho da polícia. Demais da conta, né? Porque assim, o que acontece? A mídia, ela fez um desserviço, né? Vamos dizer assim, não vou falar a mídia como um todo, Não tem né? problema, a mídia tem que ouvir para não errar de novo. Mas assim, algumas pessoas utilizaram realmente aquilo ali, e eu falo isso porque, de certa forma, o que foi ecoado pela mídia deixou danos até hoje. Porque hoje é comum, por exemplo, recentemente eu tive em Santa Catarina, e aí o Uber, né, me conheceu, né? Ah, você é o cara do podcast e tal, do Lázaro e tal. Eu falei, pô, nossa, minha filha de 7 anos estava com medo do Lázaro. Eu falei, sua filha estava com medo do Lázaro? Só que eu já tive vários depoimentos nesse sentido, né? Então, Santa Catarina, a filha do cara estava com medo. Em São Paulo, a mãe, a senhora estava com medo, que morava em região de mata, porque foi criando uma história em cima do livro de São Cipriano, né? E quem conhece um pouquinho desse livro aí, eu fui saber desse livro depois, fala que o sujeito consegue se esconder, né? Ele se passa imperceptível, né? O poder da invisibilidade, né? Tem a questão do teletransporte também, se movimentar para um outro local. Então, quando a mídia começa a ecoar isso, e agora eu percebo isso claramente, né? Visitando alguns estados, é que isso deu uma repercussão e trouxe um trauma em nível de nação, realmente. Então, a criança lá do norte estava com medo, a criança do sul estava com medo do Lázaro chegar lá. Aqui em Brasília nem se fala. Os idosos estavam com medo. As famílias estavam deixando suas propriedades aqui. Todo mundo com muito medo. Ninguém tá indo pra chácara. Aí onde que eu entro na questão dos outros conhecedores de segurança pública de ar-condicionado, né? Que é muito fácil você dar a sua opinião. Eu gostei dos conhecedores de segurança pública de Boa. Mas como é que é? Vou te fazer eu ficar falando aqui que eu nunca fui. Se eu tomar um espetão no mato. Não, tinha muito espinho, hein? Mas tinha espinho. Deus me livre. Espinho carrapato Queria estar na pele de vocês, não. Nós tínhamos mais espinho carrapato do que mato lá nós andávamos. E era mato, hein? Então o que eu falo? É muito fácil falar, né, do gabinete dele ali e opinar se a polícia está errada ou não. Mas assim, procura a população de Cocalzinho, né? Aquela população local ali,
né, que tiveram, às vezes era a única casinha que ela tinha, né, para a família dela ali, para o sustento, às vezes não tinha nenhum trabalho, vivia do sustento ali de vender as coisas que ali ele produzia, tiveram que abandonar as suas casas, né? Por vários momentos eu deparei com chácaras que os animais, tinha morrido cachorro, tinha morrido galinha, né? Mas dá para ver, assim, que quem olhasse de fato para o local que estava acontecendo, viu o carinho da população com vocês. Sim, né? O acolhimento da população. Totalmente diferente do que estava sendo ecoado em nível de nação. Totalmente diferente. Né? Porque, assim, você olhava no olhar do pai de família, da mãe de família, que nós éramos A esperança. a última razão, né? A última razão de restabelecer a ordem, né? A última razão para que tudo aquilo acabasse. Porque imagina só, o maior medo que eu tinha, né? Todos os dias tinha duas situações que eu colocava para a tropa, meu pelotão. Primeiro, a motivação, né? O propósito, né? Para o qual nós juramos, mesmo com o risco da própria vida, né? Era se o senhor Vidal estivesse vivo, né? E estivesse presenciado a morte dos 2 filhos e da esposa. Pelo nosso juramento nós fizemos. Será que se o senhor Vidal estivesse vivo, ele iria um dia sequer, ele iria dormir, descansar? Será que ele não ia andar atrás desse sujeito todos os dias, até o fim da vida dele? Né? E eu me colocando na condição do senhor Vidal, eu tinha o direito de me cansar, de deixar de ir atrás, eu tinha o direito de reclamar de fome, reclamar de sono. Empatia, né? Empatia. É uma empatia muito grande você se colocar no lugar do outro e não parar. Mas antes de você fazer esse comentário... Você é a dona do programa. Não, imagina. Você é meu comentarista aqui, diamante. Mas só para pegar o gancho aqui, de um ponto que realmente as pessoas que moram em chácaras, fazendas, elas ficaram com medo no país todo. E hoje eu percebo que tem muitas mulheres chacareiras. Sim. Elas devem ter ficado ainda com mais medo. Né? Mulheres que são chefes de família e vivem sozinhas, eu conheço muitas. Como é que você acha que o Estado poderia levar mais segurança para essas áreas rurais? Hoje está sendo discutido aí com relação à questão armamentista, né? Que eu sou totalmente a favor, né? Eu sou totalmente a favor. Eu acredito que isso se prova com dados, né? Nos últimos 3 anos aí nós tivemos um aumento de 1 milhão de registro de armas, né, no país. E essas armas, elas estão na mão de pessoas probas, pessoas, cidadão de bem, né? Pessoas que estão ali para defender sua vida numa ocasião onde o Estado não está presente. Posso fazer uma pergunta em cima disso aí do que o senhor está falando? Pois não. É lenda ou é verdade que o Lázaro tentou invadir uma casa e tinha um cara armado e trocou com ele? É verdade? Não, essa história? Verdade. Inclusive, eu conto isso em algum podcast, né? O que salvou a vida daquele chacareiro foi justamente a arma, né? Que o momento que o Blas meteu o pé na porta, né? Surtado, ele atirou na porta, né? E o Lázaro saiu fora, né? Seria mais uma vida que seria ceifada, né? Então, sou totalmente a favor, porque cidadão de bem, ele não vai sair matando os outros na rua, né? Cidadão de bem, ele vai estar com armado para ser mais uma soma com o trabalho da polícia, né? Ali, porque queira ou não queira, a polícia não está onipresente. Queira ou não queira, esse pessoal que mora em chácara, mora em fazenda, eles precisam mais ainda, né? Estarem armados para poderem se proteger. Porque o sujeito chega na madrugada, chega na calada da noite, aí tá lá uma senhora de idade, um senhor de idade, como é que vai se defender? Bala no rabo do vagabundo, que for lá pegar a mulher. Salga em cima do safado. Pronto. Simples assim. Simples assim. Eu gostei desse coronel. Isso é um direito, né? Nosso, legítima defesa, né? Inclusive, a gente teve até um dia aqui com a moça do Faceta, que ela é chacareira, né? Ela conta. Eu comentei que eu conheci uma que dormia com um facão para se proteger. Aí ela falou que ela dormia até hoje. Ela se acostumou tanto com isso, né? Que ela dormia até hoje com um facão. E ela agora tem uma pistola, um fuzil. Chega de facão. Só que assim, se você for pensar, uma mulher, né? A gente com um facão. A gente não tem força contra um homem com facão. Ele tira o facão da gente. Agora com uma pistolinha na mão, eu quero ver o caboclo me estrupar, me tirar uma... Não vem. Tem até um vídeo, né? Esses dias eu tava olhando lá nos Estados Unidos.
Porque, ao contrário do Brasil, né, é uma prática, né? Ali quase todos os americanos, é quase uma arma para o americano. E, não tem, e o índice de criminalidade é lá embaixo, né? E tem discurso aí, falar, não, se eu armar o cidadão de bem vai aumentar a índice de criminalidade. Não existe isso, né? Bandido continua sendo bandido e trazendo a arma de fora normalmente. Na verdade, uma vez que você tira a arma da população de bem, você está amarrando ela, né? Você tá, de certa forma, anulando o poder, né, daquela população realmente saia em proteção dela mesma. Então, isso é de governos já ditatoriais, né? E são pessoas que se dizem não ditadores que defendem essa bandeira. E com relação a esse vídeo nos Estados Unidos, uma mulher estava com 2 crianças, né? E o sujeito vem entrando, né, pela janela, né? E ele percebeu e ela verbaliza com ele, e mesmo assim ele continuou forçando a janela para entrar. Aí ela foi, sacou a pistola e disparou na direção dele, e aí o sujeito saiu, né? Não sei. E no vagabundo parece um pouco final, fechado, mas né? queira ou não queira, era uma jovem, né? Era uma jovem. Possivelmente esse sujeito iria a estuprá-la, né? Tava com 2 crianças, recém-nascidas, né? Então, assim, eu acredito assim, o cidadão de bem tem que estar armado. Agora, não pega um, né? Na cabecinha do vagabundo desse, né? Não pega um. O ladrão, ele tem uma defesa ali satânica ali, né? Que o protege, né? Até determinado momento, né? Tem um momento que Deus fala assim, não, já tá bom, né? Já fez muito mal. Tá bom, já fez. Aí tu pega na bunda do cara, mas não pega na cabeça. Eu acredito que todo mundo tem o direito, né, de errar, né? E tentar acertar, né? Mas aí chega um momento que o sujeito começa a errar muito. A exemplo do Lázaro, né? Ele era um criminoso contumaz, ele não bastava matar, né? Ele tinha que estuprar, né? Todos os crimes de homicídio dele ou tá conjugado, né? Ele é cruel. Tá conjugado com estupro. Agora mesmo, eu fiquei sabendo de uma situação, até não foi veiculado na mídia, traga em primeira mão. Não posso falar quem é, mas é porque pediu sigilo, eu até devo passar na casa dessa pessoa para conversar com ela. Um rapaz de 18, 19 anos, ele trouxe a seguinte informação para mim e até mostrou fotos. Que no dia 1º, né, de janeiro do ano passado, o Lázaro invadiu a chácara onde ele estava. Ele estava com a namorada dele, né, e na ocasião o Lázaro estuprou a namorada dele na frente dele, né, e ameaçando ele o tempo todinho, e fez com que ele assistisse tudo. E depois ele deu uma facãozada na namorada dele, né? Aí mostra a foto aqui. E ele queria conversar comigo, porque o sonho dele era entrar na polícia, e ele não tinha condições financeiras para fazer um cursinho. E eu falei, não, a gente vai conversar, a gente vai tentar te Ainda ajudar. tem questões do Lázaro a virem à tona, então. Tem muitas. Se bobear, teve vítima que não foi, né? Tem vergonha também, né? Também não quer O aparecer. estuprador, ele não perde a oportunidade, né? O estuprador é uma doença que só se cura com remédio, né? Bala, A castração bala no química seria a saída, né? bala na cabeça, fica tudo bom. Isso é a solução final, né? Mas o único remédio é esse, porque o sujeito ele é doente, né? Então, se ele tá na rua, ele percebeu uma oportunidade, ele vai estuprar. Não tem outra. E isso aí é um crime que não tem como mensurar. Porque às vezes a mulher é estuprada e ela fica com vergonha de falar, né? Ela fica com vergonha de falar até pro marido dela. Ela sofre, guarda. Ela guarda pra Às ela. vezes ela não consegue nem curar, porque Ela- guardar a vida toda, né? Ela tem medo de relatar pro marido, porque ela não sabe como é que o marido vai reagir. Ela tem medo de relatar para alguém, e esse alguém ecoar aquilo, e aquilo já ser visto de uma maneira não... Que a gente sabe que a nossa sociedade é um tanto quanto machista, né, entre aspas, né, e como é que vai ser ecoado isso. Então, Como é que ela vai ser enxergada depois? ela prefere né? se guardar, né, do que ecoar. E até... Rapidinho, eu acho que esse coronel é bom de política também, hein? Caboclo é bom. Faz uns comentários políticos bons, hein? Eu até vou aproveitar, pegar aqui uma frase que ele falou no livro dele, que ele fala que a coragem, sem a coragem, nenhum homem, ele sairia do conforto do seu lar em busca do bem comum, Sim. né?
E aí, Renata, essa você pode coragem... repetir a frase? Devagarinho, eu vou fazer um corte da você falando a frase, vai. Coragem, porque sem ela nenhum homem sairia do conforto do seu lar em busca do bem comum. Sim, Frase dele. sim. Eu A frase é apenas... boa. É dele, do livro. E aí, Coronel, como o Odi falou sobre essa sua propensão, né, à política, pelo seu jeito, pelo que você representa para a sociedade e pelo também pelo fato de ser cristão, né, humilde, essa humildade de ouvir que a gente está precisando e esse sentimento, coragem que a gente está falando. Como é que você enxerga hoje essa necessidade na política atual de terem pessoas com coragem mesmo para enfrentar essa luta do bem e do mal que está presente na política? Fala um pouquinho dessa sua trajetória política e essa sua coragem nesse novo universo. Você fala, né? Eu tô rupiando de novo, né? Que eu até costumo dizer aqui, tem o Major, hoje não tá aqui, o Major Regis, que me acompanha. Eu falo assim, nós estamos 31 dias na pré-campanha, né? Na possível pré-campanha para deputado federal. E tem 32 dias que nós estamos querendo sair. Todos os dias nós estamos querendo sair. Porque todos os dias a gente depara com a situação que vai contra os nossos princípios, né? Que vai contra aquilo que a gente tem como ideal de vida, né? Que é servir sem olhar quem, sem esperar nada em troca, né? E infelizmente esse mundo está muito viciado na troca, né? No favor, né? E eu fico triste realmente por saber que nós não evoluímos ainda enquanto nação, e se pessoas boas não ocuparem esses espaços, com certeza vai piorar muito ainda. Mas você já viu o que aconteceu na sua história, né? Quando você tentou fugir do seu propósito e Deus ficou lá falando com você e você foi lá e conseguiu, né, realmente trazer paz para a sociedade. Então eu acredito nesse seu propósito. Eu já fui candidata, né? E eu sei o que você está falando, porque a primeira vez que eu fui Você é pré-candidata, Renata? Eu sou pré-candidata também. Você? Vocês dois. Nós dois, até essa a última semana minha aqui como apresentadora. Mas venha para os meus podcasts. Dos seus podcasts, eu vou, de repente você fica aqui no meu lugar. Não, pai, eu faço às quarta-feiras, 8 horas, você vem. Convido eu também. Você também vem, coronel. Bem. Mas deixa eu te falar. Tô pronto. Pro bem de Goiás, eleja esse homem deputado federal. Esse homem merece. É qualificado. Tem propósito. No próximo. Eleja esse homem Tem deputado federal. propósito. Se Deus Eleja esse homem deputado federal. entender que deve ser a hora, né? A gente está à disposição. Não, a política precisa de pessoas igual o senhor, coronel. Obrigado. Pessoa de verdade. Pessoa autêntica. Eu quero ver com o caboclo vai chegar e oferecer propina Tem pra você. coragem mesmo de passar por tudo isso, porque não é fácil você ter um ideal, Sim. você se deparar com a sociedade que muitas vezes critica os políticos e a política, mas ela não consegue mudar até a forma como ela elege os representantes, né? Sim. Que é essa troca. Sempre querer algo para ela e não é pro coletivo. Porque quando você quer eleger alguém e você quer uma troca, mas ela é pro coletivo, tudo bem. Você tá pensando ali na sua comunidade, uma melhora pro seu bairro. Mas quando você pede uma melhora, uma coisa para si, não é política, né? É uma coisa viciada que a gente precisa mudar. Machuca muito, mas eu tenho certeza que quem passou por uma experiência como a dele, né, Não precisa do homem desse como deputado federal. Eu quero ver o caboclo oferecer propina pra um caboclo desse aí. Eu tô aqui com medo do homem, rapaz. Imagina. Se o caboclo Agora você trocar tiro ali fora, eu ia correr, meu filho, trocar tiro, Eu ia correr que ninguém me pegar. Pegando esse gancho seu... Desculpa, coronel. Não, que isso, não. Eu penso o seguinte, eu entendo a vida da seguinte maneira, né? Isso é o único porquê de nós estarmos aqui, é servir, né? Servir ao próximo, né? A partir do momento que essa palavra servir saiu do seu propósito de vida, você já pode morrer, entendeu? Então, a partir do... Repete a frase. Não, você vai ter que repetir a frase. Repete a frase, por favor. A partir do momento que você entender que você não deve servir ninguém, né, você tem que morrer, porque você não tem... É uma vida sem propósito. Sem propósito. Né? A nossa vida tem que transbordar. Vocês têm uma coisa em comum, você também serve muitas pessoas lá no seu instituto. Também. Eu busco sempre ter uma vida com um propósito, servindo, porque tudo faz sentido, né? Se a gente tá aqui, a gente não tá aqui só de passagem, para pensar só no nosso bem próprio.
A gente tem que pegar o que a gente tem de melhor e conseguir levar para o outro. Sim. Você Agora, perdão, você tá em que partido? eu não tenho partido ainda, né? Ah, não pode, você ainda eu pode esperar. posso esperar até o último Aí, ó, momento. pessoal das nominatas de Goiás. Aí, ó, campeão de voto aqui, o que vocês estão esperando? Ixi, tem Cuidado aí, hein? Se o pessoal assediando, eu só tô correndo. Mas você vai ter que escolher um partido. Sim, no final tem que escolher. Desculpa, Renato, não tô atropelando seu podcast. Tá nada. Não, imagina. Como é que tá as perguntas? Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Os comentários do dia são sempre esses comentários mais políticos, Não, mas olha só, deixa eu falar. Eu até costumo falar assim, o pessoal pergunta assim, mas você tem que ser mais político, mas eu não sou político, sou Não, polícia. não muda não. Eu sou polícia. Muda não. Eu quero ver um caboclo daquele sem vergonha. Mas, olha... Chegar ali e te oferecer propina. Mas, Eu quero ver. olha, foi interessante que ele falou, não sou político, eu sou polícia. Todo político tem que ter uma profissão. Não existe o que você é político. Mas o que mais? Político. Você é economista. Não, eu sou economista, sou auditora. Porque se a pessoa ela não tiver uma profissão, a propensão dela se corromper é muito maior. Ela depende da política. Eu não dependo da política. Eu também não. Se eu for lá, deixar meu legado, né, entregar um bom trabalho, amanhã eu volto pro meu trabalho feliz da vida. Entendeu? Eu não preciso ficar ali, eu tenho que ficar no poder, eu preciso. Não, E aqui ela é cabeça de nominata, hein? Aí Aqui sim. ela é cabeça de nominata. Não vai ser. Cola dela. Eu não vou falar muito de você, se não dá merda aqui pro meu lado. Dele eu posso falar. Mas eu acho que Goiás tem que eleger esse homem aqui, deputado federal. Eu posso falar, eu sou jornalista, eu sou livre. Eu não posso falar, não, mas eu posso. Tem que eleger um homem desse, preparado, jovem. Que, pô, 30, você também é muito jovem. A gente precisa de pessoas jovens igual você, igual o coronel na política. A gente precisa de pessoas igual você. Eu penso assim, eu até costumo dizer pro meu público, né, quando a gente começamos a fazer algumas reuniões agora, né, eu não consigo trabalhar em cima do pedido de voto, né, assim como um político comum normalmente faz, né. Eu faço uma reflexão mesmo, né, falo assim, eu estou, né, pré-candidato, mas não quer dizer que eu seja o melhor caminho, né. Eu acho que cada um aqui tem que refletir e ver qual que é o caminho. Pior caminho o senhor não é. Mas tem que refletir, né? O voto não pode ser aquele voto cabresto, não pode ser o voto impensado, não pode ser o voto... Tem que ser reflexivo. Precisa de pessoas igual o senhor na política, sincero, que conhece a dor do povo. Agora ela tem o instituto dela, eu não posso falar muito bem dela aqui, senão minha casa cai. Mas é problema, eu também não ligo não. Mas precisamos de pessoas igual vocês que pensam no povo. Você foi lá na ponta, você viu o povo sofrendo. Nesse caso do Lázaro. Repito, a polícia é a malha protetora da sociedade. A gente precisa de policial na Câmara dos Deputados, precisamos de economistas, precisamos de pastores. Precisa de profissionais, né? De todo mundo. Profissionais. Exatamente. Eu ontem até escrevi um texto falando sobre um dos pontos que eu acho mais bonito na política, que é a diversidade de opinião, de pensamento, porque isso enriquece o debate. Né? O problema só é a gente não conseguir ouvir. E isso, com certeza, o coronel mostrou que ele consegue, que é ouvir, ter humildade de ouvir uma pessoa mais simples, que não era especialista, e colocar uma outra estratégia em prática a partir disso. E é isso que a nossa política precisa. Para mim, a política precisa de pessoas que sejam capazes de ouvir o diferente. Né? A gente está com essa dificuldade hoje. Então, eu vejo isso como um ponto super importante ao seu favor. Você é uma ótima ouvinte também. Eu vejo isso você na polícia. Tem essa qualidade. Eu presumo que o coronel é uma pessoa que veio muito de baixo. A vida do coronel não foi fácil. Foi não. Eu acho que ele... O carrinho de picolé, balconista... Você é uma pessoa que transformou a vida da sua família. Deve ter sido. Menor aprendiz. Eu não vi isso no podcast. Eu tô lendo você aqui. A trajetória não foi fácil, não. Né? Meus pais... Sou de família humilde, meu pai é motorista, minha mãe costureira, né, dona de casa. Um abraço aí pro seu Edson, dona Cleusa. E são pessoas que deram o seu máximo, né, para minha criação. E o principal legado que eles deixaram para mim foi o caráter, né? Ser homem, né? Honrar com os compromissos. Mas no momento que eu mais precisava, nós não tínhamos, né? Não porque eles não queriam me dar, mas é porque realmente não tinha. E aí eu tive que realmente ir para a lida, né? E nós fomos nos construímos com fruto do nosso trabalho, né? Minha faculdade eu paguei, né? A duras penas, né? Eu me recordo, eu tenho situações na minha trajetória onde meu pai, ele vendia pamonha na rua, ele estava desempregado nessa época, e eu estava fazendo cursinho, né?
e já estava na faculdade e fazendo cursinho, só que eu tinha o suficiente para pagar o ônibus para ir e voltar. Porém, eu tinha que ir para a faculdade e tinha que permanecer no cursinho e ainda trabalhava à noite. Eu passava a noite e a madrugada trabalhando. E no outro dia eu ia trabalhar de novo, era 2h36, assim. No outro dia eu já saía para a faculdade, depois cursinho e ia dormir só na outra noite. E como não tinha condições, né? Não tinha, as condições não eram favoráveis, eu pegava 2 pamonhas, né? Eu embalava ela ali e deixava a pamonha dentro da mochila. E quando eu ia para a faculdade, eu comia uma, né? E aí eu comia essa pamonha, o almoço eu almoçava, porque eu tinha o ticket do trabalho, eu almoçava normal. E aí já não tinha mais alimentação mais, aí era outra pamonha. E todas as vezes que eu ia comer uma pamonha, eu tinha que entrar no banheiro da faculdade. Era 2 empurradas, né? A primeira comia metade, a segunda já comia outra metade e estava saciado. Para que ninguém visse que eu estava comendo, levando um lanche, que era a minha pamonha para me comer todos os dias. Por isso tá nesse shape bom. Pamonha. O milho faz o shape. E isso que para mim naquele momento era de certa forma trazia vergonha, né? Porque eu tinha medo dos outros colegas verem, né? Que eu já estava na faculdade. Hoje é motivo de orgulho para mim, né? E isso aí mostra que o brasileiro é capaz de mudar sua história, mudar sua trajetória. Você é goiano, coronel? E é o que eu falo, a educação, que a educação é capaz de romper um ciclo de vulnerabilidade. Sim. Tá aí, mais uma história de sucesso. Você é um exemplo. Ensina inglês lá para as pessoas lá. Tem gente aí que ganhou dinheiro lá no seu instituto porque aprendeu inglês. É isso que eu Dois tento levar exemplos aqui, para as pessoas através do instituto. Um homem guerreiro, uma mulher guerreira. Educação, profissionalização, que é o que as pessoas precisam para conseguir mudar de vida. E o jovem hoje da periferia, né? Eu cresci na periferia, eu falo tranquilamente. A primeira saída tirada do jovem do mundo do crime ali, né? Porque infelizmente, eu já tive o sabor de confrontar amigo meu de infância em roubo à lotérica, que até 12 anos de idade andava comigo, né? E fui encontrar o cara já numa outra situação, vários anos depois. E aí, a hora que a perícia chegou e tirou o capacete, eu olhei, era o cara. E aí, daquele choque, aquele filme passa na cabeça. O cara era passado? Confrontou comigo, né? Dói demais, né? E aí passou o filme, né? Porque ele teve as opções dele foram melhores que a minha, né? Que ele morava com a avó até ganhava bem, né? E tal. Só que ele não tinha ali a forja da família, né? Porque dinheiro não importa, né? Família é muito importante, né? É uma base essencial que não pode ser destruída. Porque é o que dá a nossa... Direcionamento. É o direcionamento, é o nosso porto seguro. E engraçado que a hora que eu percebi que era ele, né, me deu um choque, porque eu me vi ali também. Porque eu tive a opção lá atrás também de ir pela caminhada dele, né? E eu optei pelo bem. E o que me trouxe para o bem? Eu nunca me envolvi com nada de errado, desde pequeno, por causa da minha formação familiar. Pai e mãe severo? Pai e mãe. Pai e mãe. Severos? Sim. Tudo na doutrina, na disciplina, falando de Deus, né? Minha avó assembleiana, e eu fui criado dentro da igreja. E desde pequeno eu soube o valor de cada coisa, né? Então, eu sabia que o dia que não tinha um pão na mesa é porque meus pais não tinham condição. E isso não me revoltava, né? Isso não era um motivo de revolta, né? Então, você entendeu o processo, né? E isso foi me ensinado desde pequeno, né? Não tem pão porque o papai e mamãe não têm condição. E hoje nós temos uma geração que se você não der Coca-Cola, é perigoso avançar em você. E a gente entendeu isso desde cedo, né? Tanto é que eu começo, e eu falo que uma forma de resgate é o esporte, né? Você é lutador, coronel? Desde pequeno, desde os 9 anos. Eu já saquei que o cara é lutador. O cara é lutador, piloto de helicóptero, futuro deputado federal. Tá vendo? Ainda bem que eu tô distante aqui. Sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Deixa eu ir embora daqui. Não tá dando pra ficar nesse podcast, não? Você é uma confusão boa, né? Não. Eu sou seu eleitor, pronto. Bate em mim, não, eu sou seu eleitor. Então foi o esporte que me resgatou. Eu começo no karatê, depois o Gil, né? Sou graduado na capoeira e foi o esporte que me levantou. Tu é graduado em capoeira também? Eu dou salto mortal. Daqui a pouco você vai virar piloto de foguete, viu? Você dorme, não? Não, muito pouco. Se você olhar meu Instagram, você vai ver lá. 4 horas da manhã eu levanto pra treinar. Você dorme quantas horas por noite, coronel?
2 a 3. Meu Deus, isso aí não consigo, não. Não consigo. Acordar quando tá escuro aí, eu não Que consigo. AP o tempo todo, hein? 4 horas da manhã eu tô na cadeira, tô levantando Fica à disposição. Tô atrapalhando aí, né? Não, eu vou nada, pergunta pra fica- fazer. Eu quero vou fazer. fazer só. Você quer fazer uma pergunta? Não, eu quero fazer uma É porque pergunta tem pra uma ele. pessoa que mandou aqui uma Vai. pergunta. Mas enquanto isso, só pra ele pensar aqui. Eu quero só saber quando é que a casa do Lázaro, né? Eu vou fazer a pergunta lá pra você ficar já na mente. Quando é que a casa do Lázaro começou a cair? Porque até então tava tudo perfeito pra ele. Sim. Tava uma minha maravilha. Até no final lá, que ele foi salgadinho, uma peneira. Eu posso falar, eu não posso essas coisas não. Mas eu quero saber quando Não fala, né? Quando a casa dele começou a cair. Aí é com a Renata, ela. Aí, vamos ver o que ela vai perguntar. É, ali. Ó. Aqui, ó. Depois faz o pix Uma ali, Renata, pergunta tá aqui tudo do certo. Tom. Do Tom. Qual foi a maior dificuldade que você teve durante a operação de captura? Fala o nome do leitor direitinho. Tom. Tom. Assim, como nós fizemos a infiltração no mato, né, já no 9º dia de operação, então eu entendo que as maiores dificuldades foram de terreno mesmo, né? Tendo em vista que ali nós encontramos um ambiente totalmente hostil, né? E cabe ressaltar novamente que era o período mais frio do ano, né? E nós temos algumas experiências, né, no mundo operacional, e quando eu fui com a minha equipe para aquela operação, na minha cabeça isso iria se resolver em 3 dias. Então eu fui formatado para me vencer esse embate lá em 3 dias. Só que tudo tem um tempo de Deus, né? E eu me recordo que no 10º dia eu tava pensando assim, mas Deus tá demorando, né? O Senhor já mostrou em sonho, né? E então, assim, as maiores dificuldades foram a dificuldade do terreno mesmo. Tanto é que nós percebemos em algum momento ali que realmente o Lázaro não passava as noites frias, né? Na mata. Que se ele tivesse na Ele mata. estava sendo ajudado, ele né? tinha- ele Vocês tinha- estavam é, lá. É tanta Ele tinha história. morrido de hipotermia, né? Porque ou então o Satanás estava esquentando ele. Mas- Porque- Mas uma pergunta aqui da Polly. Ela queria saber se foi a primeira vez ou se tem outro caso de um fugitivo que se escondeu tanto tempo no mato. Não, é a primeira vez, né? Esse é o caso que marca a nação mesmo. Nós temos um outro momento de uma operação integrada de magnitude parecida, que é a Operação Pareja 25 anos atrás, né? Que o Pareja também movimentou, né? Uma força-tarefa, né? Foi do Silvio Santos? Não, foi da rebelião do CEPAI, antigo CEPAI, em Goiás, né? E na era moderna não tem nenhuma perseguição nesse nível. Então, hoje não temos tantas perguntas porque não tô lendo os comentários do YouTube. Mas- Os comentários dos meus stories. Mas faça a sua pergunta Não, agora, mas Gui. a minha pergunta, agora sim, né? Que a gente já falou toda a cronologia. E só pra lembrar, o rapaz que deu cobertura ao Lázaro, o idoso, faleceu, né? Mas assim, De causas até misteriosas. Ele já tinha meio doente. Partou. Olha como é que a Verdade. história é loucura. foi o peso. Eu não lembro o nome dele, mas enfim. Emi? Emir. Emi, o cara desligaram a tomada dele. Não, ele mesmo. Eu falo desligou os céus. Quando é que a casa do Lázaro começa a cair, efetivamente? E aí a gente volta pro lado espiritual da coisa também, né? Nos últimos 11 horas, né? De vida do Lázaro, né? Vamos dizer assim, até o confronto final. Tem-se a informação, e até então nós tínhamos acordado que nós não iríamos usar nenhuma informação externa, né? Que não fosse aquelas que nós não produzíssemos. E nós havíamos, no dia anterior ao confronto, nós ficamos mais ou menos umas 12 horas cego, né? Sem informação palpável do Lázaro. E aí, no final desse dia, né, que foi um dia anterior do confronto, por volta de 6 horas da tarde, nós rastreamos uma caminhada dele em direção a Águas Lindas, né? Só que nós estávamos já esgotados, nós estávamos já no mato já quase 18 horas. Eu falei, a gente vai retornar para o ponto base, né? Vamos alimentar, né?
vamos descansar e meia-noite nós voltamos a operar, né? E aí, exatamente meia-noite, eu já estava com a minha equipe já pronta já para operar, chegou a informação que havia sido visto um sujeito de chapéu, né, margeando um mato numa região tal, em Águas Lindas, né? E eu falei, esse negócio está errado, vamos esperar um pouco. Passa mais um pouquinho a mesma informação. Passa mais um pouquinho a mesma informação de pessoas distintas. Aí eu pensei, realmente existe um fogo aí, né? Logo na sequência já chegou outra informação que um policial foi tentar abordar, né? Na verbalização ali, ele não se entregou, não vem que eu vou atirar na cabeça, e conseguiu evadir. Foi a primeira equipe que teve contato lá, que foi do soldado Xavier, que foi tentar fazer a abordagem ao Lázaro. Nesse momento já nós estava próximo, e aí realmente eu chego no local, né? Quando eu chego no local, a gente começa, isso era por volta de 11h30 da noite, por aí. Nós já chegamos pelo mato mesmo ali, né? Eu já estava no mato. E aí eu chequei algumas informações e de imediato eu perguntei para ele onde ele tinha trombado com o Lázaro, né? E aí ele falou, ali naquele local ali. Eu fui até o local. Quando eu chego lá, o local era a casa do sonho, né? Porque eu desde Forte, né? Caraca, O local era a casa do sonho que Deus mostrou pra ele. O local era a casa do sonho. E eu fiquei ali vai lá e passa esse capeta agora. parado, né? Porque eu falei assim, Deus me trouxe aqui, né? Então realmente o propósito, acho que hoje o Lázaro vai acabar essa história de caos que ele trouxe para essa nação, né? Porque nós sabíamos, né, do sofrimento que estava, né? Porque minha mãe me ligava todos os dias à noite, em determinado momento chorando, né? Porque ela tinha certeza que o Lázaro ia matar a gente. Porque o que estava sendo repercutido pela mídia é que ele era um monstro e que indestrutível, né? Que não tinha força, que conseguia pará-lo, né? E minha mãe chorava todos os dias. E eu conversava muito pouco com ela, falando, não, mas tô longe do Lázaro. É que o Lázaro não viu a polícia Porque assim, pela reta. até cabe salientar aqui, a polícia foi criticada aos 300, né? Eram muitos policiais, mas os 300 não estavam ali operando, né, diretamente para a captura do Lázaro. Os 300 estavam ali para restaurar a ordem e a preservação da paz. Porque o segundo maior medo meu, o primeiro medo era sempre de. Eu falo, não é nem medo, né? A segunda maior questão da operação para mim é com relação se o Lázaro fizesse mais vítimas, né? Tendo visto que já se estendia há tanto tempo, com aquele tanto de policiais no terreno, de altíssimo nível, né? Nós estávamos com tecnologia de última geração. A exemplo do pessoal do COT, que estava usando o óculos de visão noturna 3+, né? Que é o mesmo que é utilizado pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Então, equipamento de última geração. E se ele fizesse mais vítimas? Então, a polícia estava o tempo todo visitando chácara e abordando. Então, os 300 era para isso. Né? Mas quem não entende aí fica escrevendo. Aí já perguntar. Pô, eu vou fazer uma pergunta idiota, mas é uma pergunta. Em Águas Lindas ele foi pra mata também. Foi. Aí é onde que a gente tromba. Eu fico diante da casa, né? E aí eu me recordo do sonho totalmente, porque a casa ela veio exatamente, né? O barraco, com a janelinha, com o pé de manga, né? Com a porta envelhecida. E aí eu cheguei perto, eu senti aquela energia, né? Que eu senti no sonho. Eu falei, é agora, né? Nós vamos trombar com ele, vocês podem preparar. Mas você viu assim ele, olho no olho? O capitão... Não. Nós, nesse momento, era 11 horas da noite. Né? Foi quando a casa começou a cair pra ele, Odi. Naquele momento eu tive certeza que... Eles tiveram um confronto, né? Sim. O confronto foi 9h30 da manhã. 9h29 da manhã. Né? Teve uma resposta. Foi uma confirmação. Aí, por volta de 1h30 da manhã, ele tromba com a equipe do COD também. Caramba! E joga pra cima, não vem que eu vou atirar na cabeça e consegue foragir. Ele novamente é evade dessa equipe. Por volta de 6 horas da manhã, ele é flagrado passando a porta de uma residência que dava acesso ao mato, né?
e pega ele caminhando, que é aquele vídeo que ele tá com o agasalho da polícia do DF, passando na porta de uma residência. Tá. Nós fizemos a varredura no mato, amanheceu, e nós estávamos totalmente esgotados já, porque somado ao dia anterior, nós já estávamos já uns 36 horas aí acordados, né? 36 horas aí mal alimentados, então estava bem esgotado. Aí amanheceu e nós tínhamos que traçar uma nova estratégia, né? Porque, queira ou não queira, nós já estávamos já aproximando no local da cidade, né? Então já havia várias possibilidades, então a qualquer momento ele poderia fazer uma nova vítima, ele poderia roubar um veículo e sair do local, alguém poderia dar uma fuga para ele. Então nós estávamos num momento crítico, né? E aí é quando eu tomo uma decisão contrária à operação, né? Que fui questionado até pelos policiais, são policiais que já vivenciaram várias ocorrências comigo, né? São policiais de Rotan, então a gente é uma irmandade mesmo, né? Então nesse momento passa um oficial por mim com várias equipes e quando eu determino, ó, a gente vai nessa direção, vamos andar 5 quilômetros, vamos cortar o arame, vamos cair pro mato com o veículo até determinado ponto e infiltrar num ponto de espera. E vou lançar a equipe assim no outro ponto, numa técnica bigorna e martelo, né? Que é aquela que eu falo que vem arrastando, num ponto a 5 quilômetros para trás. Só que nesse momento, eu estava num ponto e a operação a 7 quilômetros no outro ponto. Quando eu cheguei no local, antes mesmo de eu chegar, o próprio policial, né, meu motorista virou assim: ó, chefe, o comandante da operação tá indo para lá. O senhor tá indo para cá? E naquele momento as aeronaves todas pro outro canto, né? Eu falei: nós vamos para cá. E aí ele insistiu, né? Chefe, o comandante é um oficial que eu respeito muito também, já vivenciou várias ocorrências, inclusive já foi meu comandante no GRAE. Então tem uma expertise muito grande, uma bagagem muito grande e um peso muito grande, né? Se ele estava indo para lá, aí novamente fui questionado. Chefe, o comandante da operação está indo para lá e deve ter alguma informação lá, está para lá. Eu falei: vocês estão com ele ou vocês estão comigo? Se vocês estiverem com ele, vocês podem descer do carro. Vocês estão com ele desde o início da operação? E eu fiz a leitura aqui, no meu entendimento ele está para cá, né? E aí nós fomos, né? Só que naquele momento pairou-se o silêncio dentro da viatura e o ponto de interrogação, né, começou a crescer no meu coração. Chegamos no local, fizemos, isso foi cronometrado mesmo, né? Nós andamos os 5 km exatos, né? Eu falei, ó, 5 km exatos. Pelo cálculo que eu havia feito, quando ele estava em fuga, que ele andava de determinada forma, quando ele não estava, ele tinha tranquilidade de parar, observar, né? Então, tem relatos, né, de crimes que ele cometeu, que ele ficou observando a família por 12 horas, né? Que ele foi contando passo a passo, desde a hora que a mulher chegou, quem chegou no carro, foi falando para as vítimas, depois que ele prendeu as vítimas. Então, a gente sabia do modus operandi dele, que simulava direção, né? Fazia de conta que ia para uma direção e ia para outra, isso era comum dele. Quando ele corria em zigue-zague, né? Ele não corria em linha reta. Ele tinha tudo de uma forma operacional de atuar. Atirava com as duas mãos, né? Era exímio caçador, né? Então, ele tinha toda uma expertise de mato. Se usasse por bem. Se usasse por bem, ele era um fenômeno. E aí, nós fomos nessa direção, entramos no mato e chegamos na beira do rio. Quando eu chego na beira do rio, novamente eu desço as águas, né? Que o rio tinha uma descida. Eu posicionei a equipe nesse ponto e eu desço as águas, né? Quando eu fui descendo as águas, novamente, o policial me indagou, né? O que você vai fazer aí? O lado nem aí está, né? Aí naquele momento a interrogação veio pesada, né? E aí eu escuto, né, as aeronaves do outro lado, né? Uns 7 quilômetros do outro lado da mata. E a operação do outro lado, né? Cachorro latindo. E aí eu falei assim, o senhor me trouxe até aqui pra quê, Deus? Porque foi pra me humilhar, né? Se eu sair de uma função que eu não tinha um porquê estar aqui, o senhor me revela algo em sonho. Há 10 horas atrás, o senhor me mostra isso em sonho. O senhor me trouxe pra cá porque o senhor tem um propósito, né, nisso aqui. E aí, eu falei com Deus ali alguns poucos minutos ali.
E eu lembro que eu descia até aqui, no joelho, as águas, literalmente. E logo na sequência, um policial na minha direção falou: chefe, o que foi? Eu acabo de ver um vulto ali, né? Eu falei: vulto? E lá, nesse local do confronto, tinha uma vegetação de bambu. E nós encontramos por vários momentos essa vegetação. Quando você está caminhando aqui, o sujeito está a 1 palmo de distância, você não consegue vê-lo. E logo ele se perde, porque não vai vendo, né? Normalmente você progride em linha, e aí você não consegue ver o sujeito do lado. E eu caminhei nessa direção, onde que ele me falou. Aproximadamente uns 10 metros, aí depois eu fiquei sabendo que se tratava da aeronave do BAVOP. A aeronave do BAVOP passou sobre nós, né, em direção ao DF para abastecer, né? Nesse momento ele chamou a atenção do Lázaro. O Lázaro olhou para a aeronave. E aí, quando eu falo que nós quebramos protocolos, né, uma vez, que foi com relação a reagir, né, ao que o Lázaro havia sempre praticado, né? Ele sempre verbalizava, atirava e corria, né? Nosso procedimento operacional padrão fala: quando você está levando tiro, você procura abrigo para revidar a injusta agressão, né? Só que aquilo já estava doendo muito, né? Já estava doendo. O fator institucional estava pesando mais que as nossas vidas, né? O fator instituição polícia militar naquele momento estava sendo exposta, os nossos familiares estavam sofrendo, a nação estava sofrendo. Minha mãe me ligava chorando todos os dias. E eu falei com a minha equipe, falei: ó, vocês não estão obrigados, mas a partir de agora, se nós trombar, eu vou quebrar protocolo. Então, se ele estiver atirando, eu vou partir para cima atirando e revidar a injusta agressão. Então, vamos tentar prendê-lo. Mas como eu sei que ele é um psicopata diagnosticado e já repetido por várias vezes a mesma conduta, provavelmente ele vai atirar em nós. Ele não vai se render, né? Ele quer virar um mártir, né? E essa era a intenção. Tanto é os motivos das cartas que ele deixou por aí, né? Uhum. E aí, na ocasião, a aeronave passou, e no que a aeronave passou, eu ainda não tinha percebido ele, e aí ele mexeu no bambu. No que ele mexeu no bambu, eu percebi a silhueta dele, né? E deu para perceber o rosto dele ali, que era realmente tratado do Lázaro. E aí, quando a aeronave passou, ele volta, e aí foi quando nós progredimos em leque na direção, né, do lado, e ele voltou os olhos para frente. Quando ele volta os olhos para frente, ele percebeu que a gente estava caminhando na direção dele, e ele já verbalizou e abriu fogo. Não vem que eu vou atirar na cabeça, e começou a atirar. E começou a andar entre os bambus. Nós só víamos os bambus mexendo. Nós não tínhamos uma silhueta, né, fixa. E aí nós abrimos o leque em direção aos disparos e fomos disparando para revidar a injusta agressão, até neutralizar a agressão, né? Tanto é que depois que nós neutralizamos a agressão, nós ficamos ali um tempinho ainda perdido ainda para achá-lo, porque ele logo saiu do bambu e caiu na lateral desses bambus. Só que nós entramos num bambu e não estava achando. E eu na cabeça ali por um minuto ali, eu pensei, Fugiu de novo. fugiu de novo. Ah, quer dizer que vocês não viram exatamente o Lázaro na hora da troca de tiro? Não, nós não enxergamos ele. Não, Só via bambu. Deus. Bambu e nós silhueta. sabia silhueta e bambu. Aí ele sentou o dedo para o lado de vocês, né? Não tinha jeito, né? Aí é onde Você eu falo morreu. dos especialistas, né, de ar-condicionado, que estavam falando da quantidade de disparo. Pô, mas olha só, vocês não viram o cara, não viram de Tinha onde que vinha o garantir tiro. mesmo, porque senão... Caraca! Não, a gente só sentiu Ele é- o besouro passando, né, na nossa direção. Eu vivi algo parecido da última vez, né, porque a gente já viveu algumas vezes. Foi na Rebelião, que é onde a gente fez uma intervenção, onde nós ocupamos uma guarita, né, e os presos botavam a cara para fora e atiravam na direção da guarita. Você só escutava o tiro passando. E aí é pior ainda, né, que não tem como revidar, né. E a guarita aberta, você só pedia para Deus mesmo, guarda. Ah, você desvia a bala, né? Hoje Eles vão fazer filme do Lázaro, você vai ver. já estão fazendo filme, não estão? Então, Estão roteirizando já. já estão roteirizando, Estão mas você, roteirizando. mas você que tá com. Estão vindo você, né? Em cima do livro, né? Caramba, o negócio Daqui a do pouco, bambu, só anunciou na imprensa, convidado- não. Além de tudo, você volta convidado para ser ator também, né? Ah, mas tem que fazer uma participação lá, né? Ó, eu não vi o tempo passar. Nem Confesso eu. pra vocês, é que a gente bateu o recorde aqui no tempo do podcast. Daqui a pouco o Gabriel manda o boleto pra você. História tem muita coisa. Cara,
momento. Ó, Pô, a equipe dele é gente boa, né? Daqui. A equipe do Coronel. não, todo mundo. Você viu lá? Demais. Pode falar o nome deles, Coronel? Pode. O Woods, quem mais tá aí? O Hudson é o quê? Coronel também? É cabo. Cabo? Já tô aumentando a É patente o do cabo cara. mais bravo da hierarquia, é o cabo. Você sabia que Hitler era cabo, né? É? É. Eita, Bicho porra. bravo. Eu tô perto contigo aí já. É contigo, Renato, desculpa. Não, imagina, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. É uma honra. Obrigado, Ainda uma honra mais mesmo. que a gente sabe como que é essa agenda de pré-campanha. Aproveitar também e falar que essa semana ainda estou vendo juridicamente como é que vai ser para eu continuar aqui com o podcast, porque eu peguei um carinho muito grande por estar apresentando o podcast. A gente vai ver como que a gente vai estar Se não fazendo. for possível, deixa aqui até registrado, ao vivo, para alguém querer. Eu ocupo o horário na quarta-feira e você vem no meu podcast, eu posso. Eu sou jornalista, eu posso ancorar, não vai poder ser da guiar. Vamos obedecer a lei, né? Vamos fazer tudo certinho. E aí eu faço o Rádio Corredor Convida, a não ser que você não tope. Aí você vem aqui e comenta. Eu gosto de. Acho que você é uma pessoa muito agradável. Até porque o Odi foi minha inspiração para estar aqui fazendo esse podcast. Foi de um domingo para quarta, a gente conversando, tive a ideia, né, na minha 3 dias. intensidade, já foi em 2, 3 dias, já estava fazendo podcast ao vivo. E rapidinho, a gente tem um top 10 lá no nosso YouTube. Nós já estamos indo para 2 mil inscritos aqui devagarinho, Coronel. A Aí, gente ó. não tem esse negócio de vaidade, essa besteira. Não. Das 10 maiores visualizações, você ocupa ali 4 posições ali, sempre tá entre os 10. Vai ser uma Todo honra, mês, porque um eu dos mais comecei acessados. Comecei agora, comecei recentemente. Top. Então, Bota ali 120 pessoas online. Porque a gente não é grandão igual o senhor, né? O senhor na hora, assistindo na hora. Tá o senhor é grandão, né? O senhor é famoso. Nós ainda Nada. tá começando. Isso não Né? Então, estou muito lisonjeada com a sua presença, ainda Obrigado. mais nesse término, né? Eu vou dizer término, não, nessa pausa de podcast. Rapidinho, de novo, uma coisinha aqui. Ó, ele ganha deputado federal, você vai lá na posse dele. Quem sabe você como deputado distrital, hein? Quem Vai na sabe posse dessa também. mesa aqui sai 2 mandatos. Recebo. Hein? Dessa mesa aqui sai 2 mandatos. E quem sabe a gente vai ser o divisor de águas, né? De quebrar a barreira entre Goiás e Distrito Federal. Isso. E o Goiás tem que eleger esse homem. Vamos quebrar essa barreira. O homem não Goiás, Distrito Federal, unir ali em torno aqui o DF, trabalharmos em conjunto. Eu acredito que a união faz a força. Sim. Coronel Edson, o homem que não dorme. Pra contar com ele lá na Homem porta que do não dorme. hospital. E alerta, né? Você viu ali na porta? Deus me livre, mano. E eu vou aproveitar esse finalzinho aqui. Primeiro que eu não posso deixar de falar aqui dos brigadeiros maravilhosos, que eu já quase vou pegando. começar com Não, não quer pegar eles. não, Coronel. Quem fez sua Carol. Não, peraí, Coronel. Vamos aqui servir o Coronel. Peraí. Brigadezando. Carol, a Carol esposa. Viu que ele tá- Fala um ele tá arroba aí deixando. pro pessoal que Fala o tá só me arroba vendo da comigo. Brigadezando. Como é que é? Faz a pergunta. Obrigadezão. O Coronel. Eita Eita, porra. brigadeiro, Deixa- pra me rezar. Você tá nem tem que cair a Meu porra. Deus do céu. Porra, tá bom. Pega aí, vai no seu celular. Brigadezando. E eu estou desastrando. Ela tá de TPM, a Carol, e ela fez um bocado de brigadeiro muito hoje. bom. É gostoso? Vai lá, o povo tá lambendo lá. Tá lá? É da esposa arroba. do Gabriel. Arroba brigadezando. Vocês estão sempre me vendo comendo esse brigadeiro delicioso que a Carol faz. Tem vários sabores aqui. Isso aqui é pra equipe do Coronel também, ó. Tudo tranquilo. Aí, ó. seguro. E, para finalizar, agradecendo todos que estão assistindo, eu trouxe aqui um presente. Depois a gente vai falar mais sobre isso aqui, que você não sabia. Vamos quarta-feira que vem? Vire Quarta-feira meu que programa. vem, virei aqui e falo mais a respeito disso aqui, que é um livro que meu avô escreveu. Meu avô, ele escreveu 5 livros. Ele era um coronel do exército, ele não foi promovido general por conta desse livro. Não. Aquele conta os bastidores do movimento de 74. Ele era um major da SM na época que teve a revolução, e ele teve a missão de relatar os bastidores. Então ele resolveu escrever um livro, e um livro bem polêmico. Ele saiu dos mercados, sumiu em 74 quando meu avô lançou. E aí, em 2017, quando eu estava lendo sobre esse livro, sobre essa história, logo no início do livro fala: meus netos, minha esperança. E eu sou a neta mais nova. Então eu falei, a história do meu avô não morre em mim, eu vou dar continuidade. Aí eu relancei o livro, eu ganhei tudo, ganhei edição, ganhei publicação. E foi uma das grandes inspirações que eu tive
para também estar hoje na política. Meu avô, ele era muito ligado ao Costa e Silva, então ele criou a Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência, que veio a ser a SECOM, então foi o embrião da SECOM, porque a grande preocupação dele era com a comunicação entre governantes e governados, que ele dizia que o maior erro do Castelo Branco era essa falta de comunicação, dessa preocupação com a comunicação. Então depois a gente fala mais a respeito do livro. Não, mas faz assim, quarta-feira que vem no meu programa. Trouxe de presente também, né? Já que aqui temos um grande escritor, montagem regressiva. Esse aqui eu não escrevi, mas aqui tá aqui. Quando eu relancei, eu escrevi um. Essa é você na foto, Renato? Sou eu. Que honra. Obrigado. Gente, pro coronel. E eu vou ler. E pra você. Esse é meu. Cara, Esse é eu seu. apaixonei no livro na hora que eu li, quando falou de 1964. Eu sou fascinado. Pronto. Ô tempo bom, hein? Aí Caetano fala que era Pessoal, Paulo esquerdista. muito obrigada. Só falar, pessoal que quiser me seguir também, então @Papo de Raiado e @Coronel Edson Raiado. Mostra esse livro aí, do coronel. E tem o livro aqui, Contagem Regressiva, né? Que conta a história lá das Barbosa aqui, vai entender as nuances, os porquês. Onde é que compra? Eu não sei quanto tempo você leu, né? Mas o pessoal diz que lê, não para de ler, né? Onde é que Eu leio compra? rápido porque eu faço leitura dinâmica, que fala? Dinâmica. Eu leio muito rápido. Eu também Então, faço essa leitura. eu não vou falar quanto tempo eu li, não, senão as pessoas vão você é achar recordista. que eu sou metida. Eu vou ficar quieta. Mas assim, tá na Amazon, tá na Americanas, tem também no meu Instagram, né? @Patiaia, tem um link lá. E aonde mais? Só, né? A gente deixa o link na descrição. Isso aí mesmo. A gente deixa o link na Então sigam o Coronel, venham fazer parte aí dessa mudança cheia de propósito. E para quem tá assistindo e ainda não me segue, @Renata da Guiar DF. É isso, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês.